Glória a Deus. Amém. Nós saudamos a todos os amados que estão presentes neste local e os que nos acompanham pelas redes sociais ou pela internet, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que ela possa inundar os nossos corações. Amém? Nós convidamos os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro do profeta Oséias. Nós vamos ler 3 versículos em 3 capítulos diferentes. Um no 4, um no 5 e um no 10. Tá? Oséias 4:15 vai ser o primeiro. Eu estou lendo na ARA. Estou com as 2 versões aqui, a revista corrigida e a revista atualizada. Ainda tem a possibilidade da King James atualizada também aqui, né, para comparação. Guardar, não apressa. Oséias, tá? Depois de Daniel, no capítulo 4, verso 15. Bom, diz assim a palavra do Senhor: ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado, Judá. Nem venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Capítulo 5, versículo 8. Bem pertinho, né? Capítulo 5, versículo 8. Tocai a trombeta em Gibeá e em Ramá, tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Agora vamos para o 10, 5. Capítulo 10, verso 5. Tudo do livro do profeta Oséias. Amém? Amém? Diz assim o verso 5. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Também, vou ler o 6, também o bezerro será levado à Assíria como presente ao rei principal. Em algumas versões vem o nome do rei. Em algumas versões. Efraim se cobrirá de vexame e Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. Até aqui, amados. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos e nós bendizemos o teu santo nome. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a ti. Pedimos, ó Deus, a assistência do teu Santo Espírito em tudo aquilo que falaremos, que possa edificar as nossas vidas, crescermos em fé e em amor ao teu Filho, que por nós deu a sua vida. Nos abençoa, Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia, vindas, ó Deus, do altar celestial, não feito por mãos humanas, desçam sobre o teu povo, Senhor, sobre todos nós, para compreendermos todo o teu querer nesta manhã. Oramos agradecidos pelo que tens feito e pelo que farás ainda em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Meus queridos, uns textos, né, meio, uns versículozinhos assim, meio, nenhum assim, parecia assim, eu te amo, meu filho, né? Sempre a gente percebeu ali, tanto no 4, quanto no 5, quanto no 10, e nós fizemos questão de ler 3 versículos por causa, principalmente, da expressão Bet-Aven. Amém? Ao longo da ministração, os amados irão entender. Entendeu? Não precisa decorar texto,
Tem que decorar? Não, não tem que decorar nada. Você só precisa ouvir. O texto é lido porque é uma reverência à santa palavra de Deus. Né? É uma reverência à santa palavra de Deus. Queridos, esse profeta Oséias, né, a maioria já conhece, mas nós vamos falar só um pouquinho. Como os nossos irmãos do passado, antes da vinda em carne, não é? Do Emanuel, do Deus conosco, do Senhor Jesus Cristo, como eles sofreram tentando levar o povo de Deus, lembre-se, povo de Deus, ao arrependimento dos seus pecados. Porque já era o povo de Deus, mas o povo estava se distanciando de Deus e adorando deuses estranhos. O profeta Oséias, queridos, para falar essas palavras, Deus manda esse profeta se casar com uma mulher prostituta. Alguns já sabem, óbvio, mas outros que estão aqui não sabem. Então, os profetas sofriam nesse sentido. Deus chamava para o ministério de profeta e Deus, com a vida deles mesmos, estava dando recado para que o povo olhasse e dissesse: o que Deus quer falar com isso? O que o Eterno, como eles gostavam de falar, né, quer nos falar. E Deus manda, então, ele casar com uma mulher prostituta, e ele vai tomar uma mulher chamada Gomer. Você, assim, bem lento, tranquilo, para os irmãos entenderem. E com esta mulher, ele tem 3 filhs, 2 homens e uma menina. Ele tem 3 filhos, Gisrael, Lo-Ami e Lo-Ruama. São os nomes dos filhos. Tudo tem significado, mas nós não vamos entrar nesses detalhes agora, Não favorecida e não meu povo. Paulo vai citar até em Romanos, Aquilo que não era meu povo passou a ser chamado povo, levando Israel a ciúmes. E esse profeta, ele casa com essa mulher e tem esses filhos. E depois, essa mulher foge. E Deus diz assim, vai e compra e resgata ela. Traz para você. E o profeta vai, traz e resgata. E fala, fica aqui, eu te comprei. Você é minha. E o Senhor estava querendo dizer com aqueles feitos do profeta como ele ama Israel, como ele amava o seu povo, apesar de todos os pecados. Mas ele não estava dizendo, eu aprovo esse pecado. Eu quero que vocês mudem e deem glória ao Deus que dá vida a vocês. É no livro de Oséias que você vai achar vários versículos bem conhecidos no Novo Testamento, em frases ditas por aí, falada pelo Senhor Jesus mais de uma vez. É em Oséias que você vai encontrar. Por exemplo, se vocês soubessem o que quer dizer, Jesus falando para os fariseus, misericórdia quero, sacrifício não. Está em Oséias. Que Deus quer misericórdia, Deus quer amor e não sacrifício. Ele não quer rotina, ele não quer cerimonial externo, cujo povo estava com o coração longe e tinha feito bezerros de ouro, ídolos, e passou a consultar esses ídolos, pedaços de madeira, o povo passou a trabalhar assim. E a videira daquele povo, aquilo que o Senhor chama de videira, figueira, prosperava. E era Deus que fazia prosperar. Nunca foi o bezerro. Nunca foi o ídolo. Era Deus que fazia prosperar. E Deus vai falar para Oséias, mas cadê os meus frutos?
O povo confiava nos bezerros. Aquilo ali. E Deus faz o profeta casar para ver como Deus, né? Deus vai dizer assim, ó, eu te achei no deserto, desamparada. Você estava lá largada, em Oséias. Deus vai falar sempre de situação assim, ó, você não era nada, eu te dei vida. Eu tirei você do Egito, da escravidão. Não é? Então o profeta, ele era usado, usou a sua própria vida, perdeu a sua vida, vamos dizer assim, entre aspas, porque quem perder a sua vida, acha-la, louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus e não vive para este mundo, nós, na verdade, estamos achando a vida. A verdadeira vida, a vida eterna. Né? A vida eterna. Amados, e assim foram com muitos outros profetas. Com muitos outros profetas. Eu vou citar aqui alguns. Posso citar alguns. Né? Não todos os casos. Jeremias, um jovem que diz assim, Senhor, não me chame para esse ofício. Ele era um levita, filho de sacerdote, que morava em Anatote, na região de Benjamim. Eu ainda sou uma criança, não sei falar, mas não é esse o problema. O problema é quando Deus vai chegar para aquele jovem, ele já tinha passado alguma idade, e diz para Jeremias assim, faz conta que aqui a amada é Jeremias. Ô Jeremias, você não vai casar. Não vai ter mulher, nem filhos. Senhor, eu tenho 20 e poucos anos. Não vai casar. Se casar, pode ter certeza, vai morrer mulher, filhos e tudo. Não vai casar. Jeremias ficou sem casar a vida inteira. E no final da vida ainda foi para o Egito, levado à força. À força, porque aí ele já era idoso. Ele já era idoso. Então vão vendo o que é que Deus está fazendo com os profetas para falar com o povo. Só olha, eu tirei vocês, eu desposei vocês, eu que dou tudo para vocês, e vocês se apropriam das coisas que eu dou para vocês, e eu não sou glorificado em nada. Lá em Malaquias, que é o último, está dito, né? O povo ia oferecer as ovelhas, e tinha todo um regramento, a ovelha tinha que ser pura, sem mancha. Aí ele dava a cega, a aleijada, para negociar as outras. Estavam de olho neles, nos interesses particulares deles. Nos interesses particulares deles. Então, Jeremias. E o que falar de Ezequiel, amados? E o que falar de Ezequiel? Que também era levita, sacerdote, um pouquinho mais novo que Daniel. Os dois foram para o cativeiro, só que Daniel serviu no palácio. Daniel era Judá e Ezequiel era no meio da plebe, junto ao rio Quebar, um pouco depois. Deus vai chegar para esse profeta, que agora está todo mundo entendendo, os profetas aí no meio. Deus vai chegar para o Ezequiel e vai dizer assim, Ezequiel, você vai comer comida agora regrada. A quantidade de comida vai ser bem limitada, e a água também. E mais, você vai fazer tudo isso em cima de fezes humana, é o teu combustível. Senhor, nunca entrou isso na minha boca. Fezes de homem. Eu vou ter que caçar o negócio junto com fezes, comer essa pasta. Aí o Senhor quebra o galho dele, tá bom, esterco de vaca. Menos mal. E o Senhor estava falando, é para demonstrar. Aí o pessoal vinha falar, tu não vai nos dizer o que é isso? Assim diz o Senhor, isso é que vocês estão comendo. Vocês deixaram a minha palavra e estão comendo o que vocês inventam no coração. Estão seguindo o caminho de vocês. É isso aqui, ó. E é porque eu quebrei o galho do profeta, hein? Era fezes de ser humano.
Mandou ele ficar de lado, deitado, 390 dias do lado esquerdo. Depois mandou ficar 40 do lado direito. Por sinal. Aí Ezequiel deve ter achado assim, agora acho que essas provinhas de sinal pararam. Passado mais um tempo, o Senhor disse para Ezequiel, Ezequiel, eu vou levar o desejo dos teus olhos, que tu mais amas. Aquilo que para você é tudo. O senhor deve estar falando de um gado ali, né, senhor? Que eu tenho um gado de estimação. Não, é a tua mulher. Aí Ezequiel diz, ele falou comigo de manhã e de tarde ela morreu. Mas tem um detalhe, Ezequiel. Amanhã você não vai se vestir com vestes de luto. Bota o teu turbante, roupa de gala, como quem vai para a festa. E não tem que descer uma lágrima do seu olho. O profeta fez tudo isso, irmãos. Ele diz, o Senhor falou comigo de manhã, ao entardecer para anoitecer a minha mulher morreu, no dia seguinte eu estava com roupa. Aí o povo, tu não vais nos dizer o que o Senhor está dizendo? Quando o homem está no pecado, irmãos, é cego. É cego. A gente viu aqui no Eclesiastes o estrago que o pecador faz. Foi o último versículo do capítulo 9 de Eclesiastes. A sabedoria é melhor do que muitas armas e a força, mas um pecador destrói um monte de coisa. Está tudo andando em paz. Aí vem o homem e inventa um monte de coisa. Tudo isso o Senhor estava mostrando entre ele e Israel. Ó, vocês querem comer o que não presta? Vai comer o que não presta. Ó, vocês morreram para mim. Mas o Senhor é misericordioso. Né? Mas naquele momento o Senhor está dizendo, o que eu mais amo, está vendo? A mulher do profeta era o que ele mais tinha de precioso. E eu a levei. E ele não chorou. Assim vai ser eu também com vocês. Isso acontecia muito com os profetas. Bom, dito isso, né, para dizer que não é um caso isolado na vida do Oséias, o casamento do Oséias foi desse jeito, eu tenho certeza que o Oséias não faria isso se não fosse ordem do Senhor. Ele casaria com outra mulher, mas o Senhor mandou fazer isso para dizer quem era Israel, o que Israel estava fazendo. A gente vai remontar aqui, lá para o passado, quando Abrão, ainda era Abrão, não era Abraão, Abraão, ele sacrifica ao Senhor, ele ora, ele faz altares próximo de uma cidade chamada Betel, cujo nome ainda não era Betel na época que Abraão faz isso. Eu vou chamar Abraão para os irmãos entenderem, mas ainda era Abrão, o Senhor não tinha mudado o seu nome. Amém? Entre a cidade de Ai, que um dia seria destruída, né? Porque nós estamos falando do primeiro patriarca, então não tinha ainda Josué com seus exércitos para lutar contra Ai, ser derrotado e depois descobrir o anátema e voltar a lutar contra Ai e vencer a guerra. Né? Betel, a cidade era chamada Luz no passado. E Abraão ali era um lugar onde ele conversava com Deus, fazia altares a Deus. Sempre próximo ali de Betel. Betel. Ele vai para o Egito, cria-se um grande problema lá, no rei do Egito. Ele volta para o mesmo lugar, para pertinho de Betel. E faz novamente a adoração ao Senhor. Era um lugar onde havia comunhão. Passaram-se 2 gerações, o neto dele, um tal de Jacó, fugindo do seu irmão, tem aquele famoso sonho da escada. Ele via os anjos do Senhor subindo e descendo, cabecinha num lugar bem macio, numa pedra, que ele vai botar azeite lá depois, né? Uma pedra. E ele diz, Deus está presente neste lugar e eu não sabia.
E aí ele muda, agora sim, ele muda o nome. Ela não se chamará Luz, mas Betel. E Betel significa casa de Deus. E a Bíblia mais na frente vai dizer que o Deus de Jacó era El Betel, era o Deus da casa de Deus. O Deus da casa de Deus, El Betel. Então Betel, meus amados, era um lugar referência. Sempre que você lembra de Betel, você lembra comunhão com o Senhor. Gratidão por tudo que Ele tem feito a mim. Gratidão por tudo que Ele tem feito a mim. Jacó, quando volta, 20 anos depois, lá de Padã Arã, de tanto ser enganado por Labão, seu sogro, né? Volta rico, e aquele medo de encontrar Esaú, também vai passar de novo. O Senhor manda ele lá em Betel fazer adoração, altar. Ou seja, estou contigo, meus irmãos. Eu estou vendo a tua caminhada, a tua luta. Eu estou vendo a tua luta. No livro dos Juízes, Betel vai ser citada, e tem um juiz muito famoso, o último juiz, Samuel. Um dos lugares que ele julgava o povo era Betel. Né? E depois voltava para a cidade dele, que era Ramá. O profeta Samuel era de Ramá. E Betel, ele sabia, Senhor, me ajuda a julgar essa situação. Ele era juiz. Né? E depois, Saul assume aquela coisa toda que nós já sabemos. O profeta Eliseu e o profeta, ainda antes de ser profeta, e o profeta Elias, antes do profeta Elias ser arrebatado, um dos lugares que ele passam e ficam é Betel, uma cidade de profetas. Então Betel era a cidade de comunhão. Meus irmãos, dito isto, né? O que isso tem a ver com a palavra? Nós vimos aqui uma palavra que se repetiu nos 3 versículos. Bet-aven. Bet, tracinho, um acento agudo no ar. Isso é portuguesando, né? Não é em hebraico, nem em aramaico. Bet-aven. Essa cidade, ela existiu também. Era pertinho de Betel. Pertinho de Betel. Quando os reinos foram, o reino de Israel foi dividido, um rei chamado Jeroboão assume o reino do norte, e essa cidade de Betel fica com ele, porque ela quase divisa com o reino do sul. Ela é a coisa de 17 a 20 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém era em Judá. Betel ficou no reino do norte. E ele não queria que o pessoal fosse adorar em Jerusalém, fez altares lá em Betel, em Siquém, em outras cidades, para que o povo, as 10 tribos, não fossem adorar a Deus em Jerusalém, ficasse lá com eles. Aquilo foi se passando com essa situação decepcionante, e Deus chega a falar com ele, com um profeta, a falar com esse Jeroboão primeiro, né? Porque existe um rei chamado Jeroboão II, desse mesmo reinado do norte, que é o do tempo do Oséias aqui, tá? É o do tempo do Oséias aqui. E Deus fala, dizer para ele o seguinte: olha, eu vou abençoar você vai ser próspero se você seguir os meus caminhos, como Davi seguiu. Mas ele não fez nada disso. Ele não fez nada disso. Amados, o que acontece quando o povo de Israel começou a descartar Deus completamente? Deus dando vide, figo, prosperidade, mas eles não traziam nada, não tinha nada para a casa de Deus. O mérito, a honra eram para os bezerros de ouro. Deus manda Oséias então lá falar. E Deus vai fazer o seguinte: Oséias vai chamar Betel de Bet-aven. É isso que eu queria que vocês prestassem atenção. O que é que Betel era? Lugar
casa de Deus, lugar de comunhão. Agora ele passa a chamar Betel de Bet-Aven. Ô Zé, você não está errado não? Não. Mas aqui é Betel. Não, virou Bet-Aven. Sabe o que significa Bet-Aven? Casa da vaidade, casa da perversidade, casa do ídolo, casa do nada. O que é que Paulo diz? O ídolo é nada. E ele começa propositadamente a chamar Betel de Bet-Aven. Bet-Aven, porque aquela casa que era a casa de comunhão com Deus se transformou numa casa de vaidade, do eu. O eu passou a mandar e Deus foi mandado embora. Deus foi enxotado, extinguiram o espírito, trazendo para a nova aliança. Deus foi enxotado e aquele lugar passava a ser chamado de Bet-Aven. Casa da vaidade, vaidade. Está lá em Eclesiastes, vaidade, tudo é vaidade. É fugaz, é névoa, isso aqui passa. O homem precisa ter comunhão com Deus. Mas se a gente trouxer para o Novo Testamento, nós somos o templo do Espírito. Cada um de nós tem que ter Deus na vida. O Senhor Jesus tem que habitar no nosso coração. Nós não podemos deixar jamais que o Betel que nós somos se transforme no Bet-Aven. Porque Deus, ele vai dando sinais. Ele nunca manda de vez. Ele é longânimo, diz a palavra de Deus. Ele é tardio em irar-se. Profeta Naum. E ao culpado não tem por inocente. Mas ele é tardio em irar-se. Ele é longânimo. Você já pensou? Não tem mais os profetas como eram no passado. Esse tipo de profeta assim não. Pode ter profecias, Deus pode usar qualquer um. Mas você já pensou, amados, nós deixarmos de ser... Porque observe, era o povo de Deus. Não vai chamar de Betel nem de Bet-Aven quem está lá fora, não. O não convertido é quem está dentro da casa do Senhor. A pergunta é, nós somos Betel ou Bet-Aven? O que é que Oséias vai olhar para nós? Ou melhor, Jesus vai olhar para nós e vai dizer, Betel, como era Abrão, homem falho, como era Jacó, homem falho, como era Samuel, homem falho, apesar de nenhuma das suas palavras terem caído por terra, diz o Senhor, como era Elias, homem falho, Eliseu, que era o moço dele e passou a ser profeta, homem falho, e Betel sempre foi um ponto de adoração, de julgamento, de acordo com a palavra de Deus. Não podemos... Vem muito aviso, hein? Quem está atento, vem muito aviso. Meu Deus, eu estou me transformando num Bet-Aven, numa casa de ídolo do nada. Quem está mandando na minha vida sou eu. Onde é que está Deus? Mais ou menos 20 anos depois, a Síria chegou aqui e tomou tudo. O rei da Síria tomou tudo. Acabou o Reino do Norte. Acabou o Reino do Norte. Não foi por falta de aviso, nem por falta de muitos profetas, mas com a própria vida, dando os exemplos. Agora eu convido os irmãos, uma palavra em 2 textos, a irem a Mateus 21, 33. Mateus, o Senhor Jesus já estava em Jerusalém, sua longa caminhada e peregrinação, vindo sempre ali da Galileia, Samaria. Agora ele já entrou em Jerusalém. Agora ele já está em Jerusalém. Agora ele está falando do seu povo. Olha o que é que diz Mateus 21, 33. Atentai noutra parábola. Entrai noutra parábola. Lembre-se que Jesus já tinha feito ali até a purificação do templo. Estavam todos os sacerdotes irritados com ele, saduceus, fariseus.
Atentrai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, né, uma cerca, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. O dono é ele, hein? O dono é Deus. Nós trabalhamos nela. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-no da mesma sorte. Lembra que eu falei do Jeremias, do Ezequiel, do Oséias? Eles estão indo lá, dizendo, a vinha do Senhor. Vocês tiveram a honraria de serem chamados por Ele como o único povo da terra para trabalhar nela e produzir frutos para Deus, para que todo mundo veja que só há um Deus, o Deus de Israel, e todos venham ao arrependimento e se convertam. Mas o que eles faziam? Jogavam Jeremias no calabouço. Né? Levaram para o Egito, onde o Senhor tinha dito, ai dos que descem ao Egito para pedir conselho. Está lá em Isaías. Significa, Deus não tem um bom conselho para te dar. Eu vou para o sabichão do mundo. Ele sabe melhor. Ai dos que descem ao Egito para pedir conselho. Por último, enviou-lhe o seu próprio filho. Ele está falando para um público-alvo lá, seleto. Dizendo, a meu filho respeitarão, né? Pelo menos. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Foi isso que fizeram com Jesus, né? Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Os ouvintes responderam, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhes remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras? Amados, só quando Jesus falava isso, nunca leste nas Escrituras, eles ficavam todos corados e vermelhos de ódio. Porque eles sabiam a Escritura de có e salteado desde novinho. Todo judeu do sacerdócio, que ia ser fariseu, eles decoravam aquilo tudo. A partir de 12 anos, eles sabiam tudo. Começavam 12, 13, 14. Quando Jesus fala, nunca lestes, como assim nunca lestes? Está achando que eu sou quem? O fariseu deve estar dizendo, né? Você nunca leu a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo, agora Jesus falando, digo para vocês, a quem foi entregue a vinha para vocês cuidarem, dar os frutos ao seu tempo. Digo-vos que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os seus respectivos frutos. Sabe quem é esse povo, irmãos? Chama-se igreja. A bola está conosco. Desculpa a expressão. A bola está com a igreja. A bola está com a igreja. Que todos nós sejamos casa de Deus e não Bet-Aven, casa da vaidade, casa dos ídolos, casa do nada que não leva a lugar nenhum. Quando somos nós que decidimos, amados, é aquela famosa estrada, você já viu falar, isso é nos anos dos militares, vocês não devem ter ouvido falar, só o pastor Cleito. Estrada de ferro, madeira, Mamoré, vai do nada a lugar nenhum. A famosa estrada de ferro, veio lá, agora deram um jeito, mas quando construíram, era conhecida por isso. Estrada de ferro, madeira, Mamoré, ela sai do nada e vai para lugar nenhum. Ficou inoperante, fizeram... Falou, para onde Deus passou a responsabilidade de divulgar o seu reino, de testemunhar do reino, ele passou para quem não era povo. Não era nem, nós não éramos nem considerados povo.
E o apóstolo Paulo vai dizer para os romanos isso, né? Que o Senhor os colocou em ciúmes, os judeus. E deu para aquele que não era chamado povo. E o apóstolo Paulo vai dizer, inclusive, Oséias, profetizando, e está no nome dos filhos, Loruama. Por isso que eu falei, Loami. Loami é não favorecida. Loruama, não meu povo. Aí o Senhor diz, vai se tornar Ami, favorecida, e Ruama, meu povo, a quem não era povo. Está com cada um de nós a responsabilidade, amados. Está com cada um de nós. E eles entenderam, os principais sacerdotes, ouvindo esta parábola, 45 do 21, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E tudo que o Senhor falou se cumpriu. Não respeitaram o filho, mataram o filho. E por isso o Senhor Jesus diz, ó, vocês não entram no reino, nem deixam os outros entrarem. Porque eles não deixavam o povo receber a graça e a verdade. A lei veio por Moisés, graça e verdade veio por meio de Jesus Cristo. Amém? Amados, a palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã nós queremos ouvir de Deus Betel ou Bet-Aven. São parecidas, né? Todas começam com Bet, mas a terminação é terrível. El é Deus. Betel é casa de Deus. E nós queremos ser templo do Espírito Santo de Deus e produzir bom fruto. Não basta produzir fruto, tem que ser bom frutos. Porque a vinha é dele. A vinha é dele. Nós temos a honra de trabalhar na vinha do Senhor. Isso é uma honra. Isso não é um peso. Isso é uma honra. Por isso que Moisés vai ficar espantadíssimo com o tal de Corá, na rebelião dele. Corá, Datã e Abirão. Corá era levita, Datã e Abirão eram rubenitas, da tribo de Ruben. E Corá diz assim, meu amigo, você acha pouco? Você está se revoltando contra mim? Você acha pouco você ter sido escolhido da única tribo de Israel que o Senhor escolheu para ministrar as coisas sagradas do templo? Qualquer pessoa esperava que viesse reclamar alguma coisa. Agora, um levita que teve a honra de ser escolhido por Deus como a única tribo que poderia manusear tudo que estava no tabernáculo. Levantar tabernáculo, desmontar tabernáculo, levar a arca. Moisés fica assim, meu Deus, onde é que está a cabeça desse camarada que não entendeu nada? Ele disse, você acha pouco isso? Não é? Você acha pouco isso? A gente é um Betel, né? Ou um Bet-Aven. E muita gente diz assim, eu não entendo porque Oséias está chamando Bet-Aven, 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 se os vizeus estavam em Betel. É porque ele está dizendo, era a casa de Deus, agora é a casa do ídolo. Agora é a casa do ídolo. Tem muitos ídolos dentro de você. Naquela ocasião, né? Não agora. Esperamos que não, né? Os homens chegavam perto de Ezequiel. A gente já vai terminar, amados. Os homens chegavam perto de Ezequiel em algumas oportunidades. E o Senhor dizia assim para Ezequiel, Ezequiel, tem um pessoal que está vindo aí para consultar, entre aspas, a mim, por meio do profeta. Mas ele já tem as respostas prontas no coração. Os ídolos dele já estão tudo no coração. Você vai responder a ele conforme o que eles querem. Não responde o que eu quero, não. Responde o que eles querem. Porque todos eles são idólatras. Quando nos chegarmos a Deus com um pacote pronto, do jeito que queremos, Deus diz assim, eu vou responder do jeito que você quer. Porque você não quer ouvir você não quer ouvir um não meu. Você quer ouvir o que você quer ouvir. Aí Deus falou para Ezequiel, você responde, Ezequiel, Deus mandou dizer isso, tá?
Aí fica todo mundo, aqueles anciãos, fica tudo embaraçado. Porque eles já sabem, fizeram isso com Jeremias também. Não, Jeremias, a gente vai fazer o que o Senhor mandar. Aí Jeremias não responde nem sim nem não. Jeremias já dá uma chamada neles, direto. Uma chamada nele direto. Amado, casa de Deus, Betel, lugar onde Abrão, pai da fé, adorava ao Senhor, mesmo cometendo erros, mesmo tendo ido ao Egito. O Senhor disse, volta para o mesmo lugar que tu saiu, não era para ir para o Egito, entre Betel e Aí. Faz o teu altar ali. Jacó, na ida e na volta, Deus manda ele para Betel. Temos que manter a comunhão com Deus, né? A vinha foi traçada para nós. Hoje é dia de ceia, hoje é um dia que nós vamos comemorar, rememorar o sacrifício do nosso Senhor, que nos passou a vinha que pertence a Ele. A vinha que pertence a Ele. Lá no livro de Cantares, eu não gosto muito de espiritualizar, mas lá no livro de Cantares, no último capítulo, capítulo 8 do livro de Cantares, fazia assim, ó, Salomão tinha uma vinha. O rei Salomão tinha uma vinha. E o povo que trabalhava para ele trazia do fruto da vinha e dava o produto da vinha ao rei. E o rei dava tantos talentos aos trabalhadores. Ou seja, nós somos remunerados e muito bem remunerados, amados. Primeiro, que nós já temos a vida eterna. Não tem preço que pague isso. E segundo, ainda aqui na terra, nós já recebemos 100 vezes mais. O que você tem é 100 vezes mais do que você deveria ter, de acordo com a palavra de Deus. E o rei Salomão fazia isso. Está lá no finalzinho de Cantares, lê os últimos versículos. Cântico dos Cânticos. Ele tinha uma vinha. O povo que trabalhava na vinha, dava o produto da vinha devidamente ao rei. Que dele é a honra, a glória e o louvor. Mas ele também remunerava o povo. Ele abençoava o povo. Amém, amados? Amém. Convido os irmãos a estarem de pé, o pastor Cleiton.